Olá, meu nome é Mara Mionique e nós estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal. Na Bíblia nós encontramos muitas parábolas. Jesus, quando contava essas pequenas histórias, ele queria trazer grandes ensinamentos. E ele utilizava exemplos que ajudavam as pessoas a entender as grandes verdades da palavra de Deus. E um dia ele contou uma parábola, uma pequena história que dizia assim: eis que o semeador é o homem que planta a semente lá na terra. E ele disse assim: eis que o semeador saiu a semear. E quando ele estava semeando, uma semente caiu à beira do caminho. Não caiu na terra, caiu à beira do caminho. O que será que aconteceu com essa semente? Vamos ver daqui a pouco. O semeador continuava a semear. E a outra semente caiu, sabe aonde? Num lugar cheio de pedra. Tem pedra para tudo quanto é lado. A outra semente que aquele semeador semeou caiu, sabe aonde? No meio dos espinhos. Veja quanto espinho que tem nesse lugar. O que será que vai acontecer com essa semente? E uma das sementes caiu num lugar onde a terra era muito boa. Vamos ver agora o que aconteceu com cada uma dessas sementes? Você entendeu o significado dessa parábola? Não? Os discípulos de Jesus também não entenderam e perguntaram: mestre, o que o senhor estava querendo ensinar? E daí ele explicou tudo direitinho. Ele disse que essa semente que caiu à beira do caminho, sabe o que aconteceu? As pessoas vieram e pisaram. E depois as aves vieram e comeram aquela semente que estava toda esmigalhada. Ou seja, essa semente não deu fruto, nem teve chance de começar a nascer. Mas o que será que isso quer dizer? Vamos ver o que isso quer dizer? A semente é a palavra de Deus. E o solo é o nosso coração. Então, quando Jesus disse que essa semente foi pisoteada e as aves do céu levaram, sabe o que ele estava nos ensinando? Ele estava nos ensinando que o coração dessas pessoas era um coração duro que não deixa os ensinamentos de Jesus mudar a maneira dele ser. E daí sabe o que acontece? A semente não tem como dar fruto, porque é duro, ficou na beira do caminho, as aves levaram. Então esse solo representa as pessoas que têm um coração duro e não colocam em prática o que a palavra de Deus diz. A semente que caiu no meio das pedras, sabe o que acontece? Ela nasce, mas ela nasce para fora. Ela não cria raízes lá para baixo. Por quê? Porque embaixo tem pedra, é cheio de pedra. E daí, sabe o que acontece? Quando vem o sol, essa plantinha que nasceu no meio das pedras, ela não resiste, ela morre. Por quê? Porque a raiz dela não consegue ir lá embaixo para pegar água. A raiz dela está em cima das pedras, então ela murcha, ó, pode ver, as florzinhas estão todas murchas e ela acaba morrendo. A semente aqui continua representando a palavra de Deus. E esse solo representa, sabe que tipo do coração? Representa o coração que recebe a palavra de Deus com alegria, aceita Jesus, recebe com alegria, mas no momento que vem as provações, os momentos difíceis, porque a gente, quando aceita Jesus, a gente tem momentos difíceis também, essas pessoas, elas desanimam e elas deixam de andar com Jesus. Elas não entendem que esse momento difícil vai passar.
elas desanimam e desistem de caminhar com Jesus. Assim como a plantinha murcha e morre, essas pessoas também não conseguem seguir a Jesus. Elas acabam saindo e indo para longe, morrendo espiritualmente. E a semente que caiu no meio do espinho? Vamos ver o que aconteceu? Essa semente também representa a palavra de Deus. O que acontece com essa semente que nasceu no meio dos espinhos? Ela até nasce, ela fica meio grandinha, mas na hora de dar fruto, ela não consegue dar fruto. Sabe por quê? Os espinhos sufocam ela e ela fica ali no meio dos espinhos e não consegue dar fruto. Essa semente que representa a palavra de Deus, ela representa as pessoas que recebem a palavra de Deus. As pessoas aceitaram Jesus, receberam a palavra de Deus e começam a crescer. E quando a planta cresce, ela precisa dar fruto. Nós cristãos também, a gente precisa dar fruto. Mas essa semente que caiu nos espinhos representa as pessoas que na hora de dar fruto elas não conseguem. Sabe por quê? Elas estão muito preocupadas em ganhar dinheiro, em se divertir. São pessoas que não separam tempo para Deus. São pessoas que não separam tempo para as coisas espirituais. Ler a Bíblia, vir à igreja, obedecer, fazer o bem. Esses são os frutos que ela precisava dar, mas ela não consegue. Porque ao invés de ler a Bíblia, ela fica lendo um monte de coisa que não é boa. Ao invés de vir na igreja, ela vai num monte de lugar se divertir e não sobra tempo para vir na igreja. E assim, essa semente que caiu no meio dos espinhos fica uma semente infrutífera, não dá fruto. Os espinhos, que se representam as coisas do mundo, vão sufocando e ela fica ali sufocada e com o tempo ela pode até morrer. E a semente que caiu em terra boa? Ela também representa a palavra de Deus. Vamos ver o que acontece com ela? Dá muito fruto! Essa semente, ela dá muito fruto e ela representa as pessoas que quando aceitam Jesus, elas obedecem a palavra de Deus. Elas se dedicam a Deus. Elas fazem tudo o que a Bíblia ensina. E essas pessoas são pessoas que crescem espiritualmente. Por quê? Porque o solo aonde ela está plantada é terra boa, o coração dela é bom, o coração dela é voltado para Deus e por isso ela pode crescer e se tornar uma planta muito forte que dá muito fruto. Sabe, crianças, a primeira coisa que a gente precisa fazer sempre é aceitar Jesus em nosso coração. É sempre a primeira coisa. Depois que Jesus está no nosso coração, o nosso coração, quando ele é terra boa, a semente da palavra de Deus dá muito fruto. Por quê? Porque as coisas de Deus são assim. Quando a gente pratica, quando a gente faz o que a Bíblia diz, a gente dá fruto. As coisas na vida da gente dão certo. Vamos aprender então, depois que a gente aceita Jesus, quais são as coisas que a gente precisa fazer? Hoje eu vou ensinar 3 coisas muito importantes que vão ajudar vocês a dar muito fruto. Vamos lá então? Agora que você tem Jesus, você é como uma pequena plantinha. O teu coração é um solo bom e a plantinha vai nascer. E para ficar forte e dar fruto, você precisa de, vamos ver aqui, orar. O que é orar? Orar é falar com Deus. Então, a partir de hoje, você precisa aprender a conversar com Deus. Orar é conversar. Então, você pode conversar sobre tudo com Deus. Ele sempre está com os ouvidos abertos para te ouvir. Então, ore, conte para ele o que está acontecendo com você, conte o que você quer que ele faça, conte os problemas da tua família, mas também não se esqueça de agradecer. Orar dizendo, Jesus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. E não se esqueça também de fazer uma oração de louvor. O que é a oração de louvor? Jesus, eu te agradeço por tudo que o Senhor me fez. Jesus, eu te agradeço porque o Senhor é Deus bom. Isso de orar vai fazer você ficar cada vez mais forte, crescer e dar muito fruto.
Outra coisa que você precisa fazer é ler a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, é a semente. Essa semente no nosso coração vai dar muito fruto, porque quando a gente lê a Bíblia, ela nos ensina o que a gente deve e o que a gente não deve fazer. E quando a gente segue, quando a gente obedece, a gente é feliz. Porque a Bíblia não ensina nada de errado pra gente, ela só ensina coisas boas. Então, se você quer ser uma criança feliz, se você quer ser uma criança inteligente, uma criança sábia, leia a Bíblia, ore a Deus e obedeça. Isso daqui vai gerar frutos na sua vida. Você vai ser uma criança diferente. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: essa criança é especial. Isso por quê? Porque você tem Jesus dentro do seu coração. Então Jesus, quando ele falou da semente dos solos, ele queria falar a respeito disso. Como eu recebo a palavra de Deus dentro do meu coração? O que eu faço com ela? E ele estava falando também do que isso pode gerar, do que isso pode trazer para a nossa vida. Então a minha oração é que você seja uma criança com um coração como a terra boa, que dê muito fruto. Então, até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe!